Olá, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso terceiro encontro com a Palavra de Deus sobre a carta aos Gálatas, né? Nós vivimos 2 encontros, nós estamos no outro ambiente, vocês estão percebendo, né? Estamos livres, buscando ser livres no Senhor, na natureza, né? Então, peçamos ao Senhor que derrame sobre nós a graça do Espírito Santo para que possamos compreender melhor a palavra de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, amados irmãos, hoje nós já vimos no nossos encontros, fizemos uma introdução sobre Paulo que se apresenta, né, um pouco nervoso nessa carta, estava bravo, né, porque eles queriam, muitos estavam retornando aos judaizantes, né, dando ouvido a eles naquela comunidade dos Gálatas. Depois vimos um pouquinho sobre o evangelho que Paulo pregava, que lhe foi revelado por Deus, por graça de Deus, né? Paulo que vai até os apóstolos, né, os 3 principais, mas principalmente Pedro, dá as mãos, quer dizer, submete a sua pregação, o seu evangelho à autoridade de Pedro, e confirmando que era isso mesmo, Paulo sai a evangelizar. Então, alguns destaques, talvez a gente falar sobre a carta aos Gálatas, a gente já falou sobre a liberdade cristã, né? Mencionou, né? Podemos talvez colocar assim em destaque, vamos dizer 5 temas ou 5 destaques. Depois você lê, né? Eu pedi no último encontro que você lesse a carta. Eu peço de novo, releia, né, se você tiver tempo, né? São só 6 capítulos. Releia ela e tenta encontrar isso que eu vou dizer para você. Primeiro, o único evangelho, né? Nós já falamos, o evangelho da graça que Paulo prega, né? Nessa época de pluralismo, de tantos, entre aspas, evangelhos, gurus de salvação, nós cada vez mais precisamos olhar para Jesus e para o evangelho de Jesus Cristo. Ele nos salvou, né? Como Paulo apresenta, é o único evangelho. Se alguém pregar outro, que seja anátema, né? Pois, um outro destaque da carta, a gente pode dizer que é a gratuidade da salvação. Deus nos dá a salvação de graça, né? Não é por isso que São Paulo discute, não é pela observância da lei, mas é a graça de Deus que nós somos salvos, né? É pura graça, puro amor, né? Isso que é importante. A liberdade cristã, como eu já disse, né, é um tema recorrente, né? A gente precisa entender, né, que não é a liberdade aqui, a salvação vem gratuita e não é por obrigações, estar preso a sistemas legais de leis, né? Nós não somos contra as leis, isso é bom bem deixar claro. Jesus também não era contra as leis, né? Jesus, inclusive, declarou que nenhum iota, que era a menor letra, né, nada, nenhuma vírgula seria tirado da lei, né, e tudo deveria ser cumprido. Porém, ele não tinha problema nenhum, por necessidades humanas, de superar a lei mosaica, né? Podemos entender isso também neste mundo, tem muitas leis que às vezes se caducam. Por que existem as leis, amados irmãos? Por que existe? Para que possamos nos comportar melhor, né, para a nossa salvação. Isso é importante a gente entender. Existem as leis para ajudar o ser humano a ser mais humano. Quando as leis começam a desumanizar-nos, né, começam a inverter, né, os sentidos, talvez já é hora de repensar, né? E existem aquelas leis da natureza, que é natural no ser humano, que é importante, né? Então, esse é um outro destaque, né? Falando disso, da liberdade cristã, essa liberdade que é liberdade do Espírito, né? É a nova lei. A liberdade cristã tem a ver com a nova lei, a lei do Espírito,
a lei do amor. Torno a repetir, né? Santo Agostinho que diz, ame e faça tudo, faça qualquer coisa. O verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor é doar-se, né? Um outro destaque que a gente podia dar é a fé agindo no amor ou pelo amor, né? Que é destaque desta carta, né? Crer não é, a gente entender que crer não é dizer apenas amém a um sistema de dogmas, né? Mas comprometer-se com Jesus. Não é só dizer amém, né? O Nelsinho Correia até fez uma música, né? Aquela música dizia assim que não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio, né? O Adilto conhece bem essa música, né? Que é só os mais antigos como nós, né, Adilto? Não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio, né? Isso é importante, né? A entender que a fé, quando a gente diz amém, né? Tudo amém, 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 amém. Amém quer dizer o quê? Ah, quer dizer que assim seja. Mas é muito mais que isso. A expressão amém é assim, quer dizer, eu estou dentro, eu assumo esse compromisso, dou a vida por isso, né? Isso que é comprometer-se de verdade, né? Então é um outro destaque da carta aos Gálatas. E o outro destaque que a gente pode colocar é sobre os frutos, ou os frutos do Espírito, né? Que o São Paulo vai dizer em confronto com os frutos da carne, né? Em vez de um código moral, né, extrínseco, a prática cristã é o fruto da inspiração de Deus que se recebe quando se vive a fé em Jesus Cristo, né? É outra coisa que a gente pode destacar, né? O fruto do Espírito que, em contraposição com os frutos da carne, né? Queria ler um versículo para nós hoje, que é importante, que é no capítulo 2, né? Sempre a carta aos Gálatas, claro, a partir do versículo 19, diz assim, de fato, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não invalido a graça de Deus, porque se é pela lei que vem a justiça, então Cristo morreu em vão. Não é pela lei, é por Jesus Cristo, né? Então, amados irmãos, aqui, né, quando fala dessa viver em Cristo, né, já não sou eu que vivo, mas Cristo vivendo em mim, que é algo maravilhoso. Isso aqui está o mistério grandioso do batismo, que nos faz filho de Deus, que nos faz cristão. Pelo batismo, nós recebemos uma vida nova, né? Então, dá um destaque sobre isso hoje, né? É o seguinte, né? Nós, quando nascemos, eu gosto sempre de dizer isso, quem me conhece, eu já falei outras vezes, mas eu acho que vale a pena pegar esse exemplo de São Paulo, de falar dessa vida que nós carregamos dentro de nós, né? Uma vida nova, a vida da graça. Quando nós nascemos da nossa mãe, né? Nós somos natos. Quando nós somos batizados, nos tornamos renatos. Renatos é uma palavra cunhada, criada pelos cristãos para falar dos batizados, né? Os novos nascidos, os renascidos, renatos, né? Renascidos. Então é importante a gente dizer que quando existem duas palavras gregas para falar de vida, né? Então, a primeira palavra é bios, né? Daí vem biologia, né? Que é a vida o quê? Vida biológica, a vida da carne, a vida da matéria. Esta vida, né, recebemos ela, embora seja uma vida superior à vida animal e muito mais que a vegetal, essa vida biológica nós a recebemos no nosso nascimento da nossa mãe. Porém, existe outra palavra grega para falar vida, que é zoé. E zoé é vida sobrenatural, vida além do natural, vida da graça. Por isso que é importante, essa vida que zoé é a vida que recebemos
no batismo. Então, a vida biológica é uma vida destinada à morte. Nós vamos viver e precisamos viver bem, e tem um valor, mas ela tem um valor finito porque vai acabar. Quando nascemos pelo batismo, recebemos Zoé, vida eterna, sobrenatural, que não acaba jamais. É esta vida que São Paulo está falando. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a vida sobrenatural de Jesus, de maneira invisível, está em mim. Por isso, o valor do ser humano, dos filhos de Deus. E é essa vida que nos torna realmente filhos amados de Deus. Então, amados irmãos, precisamos valorizar e entender isso. Cultivar esta vida, né? Que é Zoé, né? Vida da graça, vida sobrenatural. Ou seja, Cristo vivendo em mim, na minha vida para sempre. É isso que traz, que preenche este vazio do nosso coração. Percebe, irmão, que quando nós nascemos, recebemos essa vida biológica, desde sempre a gente tem uma busca incessante, a gente não sabe direito do que é, né? Santo Agostinho diz que é um coração inquieto. É uma busca de alguma coisa que a gente não consegue entender. Isso nós podemos dizer, é Deus. Sabe, você que às vezes aí estava zapeando aí na internet, buscando alguma coisa, ansioso, quero dizer para você, o que você está buscando você não vai achar aí. Pare um pouquinho e olhe para Deus. Essa vida da graça que é capaz de preencher, de saciar essa sede de não sei o que está dentro de você, dentro de mim. Peçamos que Deus possa derramar sobre nós esta vida da graça e crescer sempre mais. E que coisa maravilhosa, né? A teologia, para falar, né, da graça, dos sacramentos, ela usa uma palavra, né, chamada proléptica, que quer dizer já e ainda não. Então, quando fala do batismo, nós fomos batizados, mas ainda não. Falando de uma maneira positiva, a gente diz já e ainda mais. Fomos batizados, agraciados, mas cada dia essa graça age ainda mais. Por isso, para encerrar nesse nosso encontro de hoje, eu convido a você a olhar para si e pedir, Senhor, vem preencher essa graça. Essa graça do batismo que eu recebi, se você foi batizado, se não, vem para Deus, vem pedir ao Espírito Santo que derrame sobre você a graça. Mas Ele pode dar hoje já essa graça para você. Então peça, Senhor, derrame sobre mim esta vida sobrenatural que preenche todo o vazio existencial da minha vida e me faz ser feliz, cheio da graça. É isso, amados irmãos, um dos destaques que a gente queria falar, né, dessa carta de São Paulo. Né? Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Louvado seja Ele para sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.